Olá, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo. Eu vou, bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou começar falando um pouco, né, da situação. Primeiro, é muito bom estar de volta, né, poder estar com vocês aí, retornando ao trabalho. Mas para dizer também que a UFMT, nesse momento, toda a UFMT, as coordenações, né, dos programas de pós-graduação, os departamentos, né, e as coordenações dos cursos de graduação estão realizando, nesse momento, um amplo debate na UFMT a respeito da possibilidade de utilização das ferramentas de ensino à distância. E é claro que, né, eu reconheço que nesse debate a gente tem muito do que avançar, e há escancarado nesse momento toda uma situação de exclusão digital, de fato. No entanto, se a gente também tem essa preocupação, né, com o andamento das atividades, o que a universidade pode fazer nesse momento da pandemia, no que ela pode contribuir, né, a gente necessita também de ferramentas para continuar se comunicando, para continuar é, estabelecendo essas dinâmicas, que é através dessas dinâmicas que a gente vai encontrar formas, né, de criar soluções, de resistir. Nenhuma solução vai vir sozinha e de uma forma unilateral, né? Então, só para dizer para vocês que esse debate está acontecendo, né, e, enfim, que a gente está aqui também nessa condição de privilegiados, né, de poder ter uma infraestrutura, né, material, até, né, para poder acompanhar esse trabalho a partir, né, das ferramentas online. Mas, enfim, é isso, a gente ainda precisa avançar mais nesse debate, só para vocês saberem que esse debate está acontecendo. Estou vendo que o pessoal está entrando aí, Rafael, Loruama, Wesley, Midi. Tudo jóia? Boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Também tá aí. Beleza, gente. Que bom. Enfim, então, dito isso, né, a gente vai dando notícia para vocês, né, desse debate que está acontecendo no âmbito da UFMT, mas de minha parte eu acho que seja importante continuar com a disciplina. E aí até vou propor para os alunos regularmente matriculados, caso aconteça alguma coisa no futuro, enfim, uma decisão, que as pessoas voltem atrás, aí nós vamos dar essa disciplina como dada, eu vou recolher os trabalhos, né, os trabalhos finais, a gente vai avaliar os trabalhos finais, né, vou dar assistência para as pessoas que não tiveram a chance de fazer o acompanhamento online, mas a ideia é deixar tudo aqui registrado para nós e evitar também um certo estrangulamento no futuro, porque quando a gente voltar, a gente não sabe em que condição de calendário, né? Então a gente não sabe nem como é que vai ser, como é que vai ficar, por exemplo, essa questão de salas, né, no futuro, com calendários, dois calendários se sobrepondo, né? Isso vai ser uma questão bastante difícil de resolver. Então eu prefiro que a gente dentro dessa condição que a gente tem de possibilidade de continuar com o nosso trabalho, que a gente possa continuar aqui, né? E na medida do possível, se forem aparecendo os problemas, a gente vai resolvendo na medida que eles forem aparecendo. O que eu não acho saudável é a gente também, por um lado, encarar, né, não encarar a exclusão digital, mas também não propor nada para ninguém. E aí fica, né, tudo parado e a gente não tem a chance de realizar nenhum tipo de trabalho. Então, sem mais delongas, eu gostaria então de passar o tema com vocês, o tema da nossa aula. Primeiro eu vou fazer uma breve recapitulação, né, das aulas anteriores para mostrar um pouco como é que esse tema, né, se encadeia aqui. Então, nas nossas aulas anteriores, né, então, essa é a nossa quarta aula, né? Então, na primeira aula a gente trabalhou com a ideia de literatura, né, o conceito de literatura, o que é literatura, e a gente viu que é, por definição, a literatura é indefinível, né? Justamente porque ela tem um elemento ali que é condicional, cada época, cada período histórico vai condicionar e vai construir uma certa compreensão a respeito do que seja literatura. E justamente por isso, porque a literatura, então, seria esse uso especial da linguagem, né, esse uso densificado da linguagem com determinadas finalidades, né, específicas, que essa transformação também do que pode ser considerado literatura,
ela é a mesma transformação da subjetividade humana durante determinados períodos históricos, né? Então, assim da mesma forma, né, que a subjetividade humana é construída historicamente, né, que o ser humano não possui uma, vamos dizer assim, uma interioridade transcendental, né, e que essa noção de interioridade, né, essa forma de subjetivar o mundo, ela é condicionada historicamente, assim também a literatura, e a literatura como um dos elementos, vamos dizer assim, um dos instrumentos, um dos dispositivos, né, a gente usou o termo dispositivo do Agamben na nossa segunda aula, né, no interlúdio da primeira aula para o segundo, todo esse material está disponível aqui nesse grupo, tá, gente, para quem quiser consultar depois. E a gente usou essa ideia do dispositivo para pensar que a literatura é um dispositivo que constrói subjetividades, né? A literatura é construída, né, pelas subjetividades, mas ele também é um dispositivo que constrói essas subjetividades. Então, com isso, a gente avançou, né, na nossa segunda aula para tratar da questão do sujeito, né? Então, a gente acompanhou o trabalho do Stuart Hall, né, sobre a questão do sujeito na pós-modernidade. É um texto muito interessante, porque tem esse caráter, né, de uma abertura para que a gente possa pensar vários acontecimentos importantes e vários campos do conhecimento que contribuíram, né, para o desenvolvimento de uma determinada noção de sujeito, que é a noção de sujeito que a gente lida hoje, né? Então, o que a gente fez, na verdade, então, é pegar aquele roteiro fornecido, né, pelo Stuart Hall e colocar uma lente de aumento num determinado ponto, né, que é o ponto da psicanálise, que são as contribuições da psicanálise, né, pensar como que as contribuições da psicanálise afetaram esse modo pelo qual a gente concebe a noção de subjetividade e, assim, consequentemente, a noção de literatura, né? Então, depois, na nossa terceira aula, a gente trabalhou com uma discussão do Roland Barthes, né, bastante interessante, que ele vai mostrar uma certa virada de paradigma nas ciências humanas, né, que é uma virada que se configura, né, inicialmente, né, você tem toda uma construção epistemológica da preocupação com a ideia de fato, né, sobretudo a ideia de fato social. Isso é a noção de fato, ela é tributária do pensamento de Durkheim, né, e do positivismo, obviamente. E aí você tem vamos dizer, um deslocamento histórico, né, que ao invés de enfocar o elemento do fato, né, você vai começar a se preocupar em investigar a dimensão do sentido, né? E aí, ao investigar a dimensão do sentido, então o Barthes propõe para nós vamos dizer assim, uma tipologia, né, que vai ser bastante útil para nós hoje. Ele propõe, então, que a gente possa pensar em determinados regimes institucionais e sociais de funcionamento das relações de sentido. Então, ele vai propor a monossemia, né, como tipos de instituições e sociedades que funcionam a partir da aposta num sentido único. É como se ele estivesse dizendo para nós que certas organizações sociais, institucionais, dependessem da ideia de que só há um único sentido para que elas possam produzir sua organização social. Então, você tem a monossemia nesse lugar, né? A polissemia e a assemia. A polissemia, então, a abertura, né, institucional e social para variedade de sentido. Então, por exemplo, os próprios regimes democráticos dependem de uma certa polissemia, né? Para que haja democracia, é preciso admitir que uma coisa possa ter mais de um sentido, né? E tendo mais de um sentido, o debate democrático ele está lançado, né, na arena política, porque não necessariamente as pessoas têm que concordar, né, no elemento monossêmico, e aí você vai ter o caráter polissêmico que reflete nessas instituições da democracia. E a assemia, que se coloca aí no horizonte como um limite, né, para a produção de sentido. Os exemplos que o Roland Barthes fornece são exemplos, né, da religião do Zen budismo, né? Ele vai, então, o Roland Barthes ele tem essa concepção interessante, ele entende o Zen budismo como uma espécie de disciplina ou de máquina para fazer cessar a produção incessante de sentido, né, o deslizamento simbólico. E, enfim, a partir dessa ideia, né, a gente pode também fazer uma aproximação aqui para a aula de hoje, né, desses três regimes com a tríade do Lacan, né, que é o tema da nossa aula de hoje, que é o imaginário, o simbólico e o real, né? A gente poderia, então, aproximar
a monossemia do imaginário, a polissemia do simbólico e a assemia do real. Eu vou desenvolver um pouco mais essa tese ao longo da aula, tá? E a gente pode ir conversando e vocês colocando as perguntas de vocês. Eu gostaria, então, também de pedir que todo mundo baixasse o esquema de aula, né? Que esse esquema de aula está postado também lá na comunidade. Na comunidade, a gente vai seguir muito do que está lá e tentar compreender a partir daí. Mas, enfim, tudo jóia, Rafael? Está colocando uma discussão aí? Quer colocar uma discussão? Fica à vontade. Esse novo formato, ele é angustiante, né? A gente, de fato, está confrontado também com essa dimensão de não saber o que vem como consequência, né? Essa ideia de estar abrindo uma caixinha de Pandora também, né? Então, todo mundo baixou aí o esquema de aula. Eu vou seguir algumas considerações e antes disso, gente, tá? A gente está tomando como guia, né, dessa exploração no imaginário simbólico real, o livro do Terry Eagleton, né, que é um livro belíssimo, e o Rafael, que está aqui falando com a gente aqui agora, também fez a gentileza de ceder para nós a versão em PDF, né, e assim, é claro que a gente poderia também procurar outras fontes. Eu quero indicar aqui, mais especificamente para quem tem esse interesse na psicanálise, para os psicanalistas, um livro da Michelle Roman. É um livro pequenininho, ó, bem fininho. Ele é um ensaio, na verdade. E qual que é a utilidade desse livro? Ele, na verdade, não vai te explicar o que é o real simbólico imaginário, mas ele vai fazer um recenseamento na obra do Lacan e vai mostrar os principais pontos em que essas noções são discutidas e vai mostrar um pouco dessas transformações, né? Então, assim, se alguém quiser um guia, né, para fazer um estudo na obra do Lacan a respeito do real simbólico imaginário, tá aqui. É um excelente material, eu gosto muito, assim. Como eu estou dizendo para vocês, isso aqui é para ler junto, né, com a obra do Lacan. Esse livrinho aqui sozinho, ele não vai ter muita utilidade. Tá? Midian está perguntando onde é que está o esquema da aula. O esquema da aula está na própria comunidade, Midian. Aula 4. Se você entrar lá na comunidade, você vai ver. Deixa eu ver se eu consigo te marcar lá. Então, pessoal, tá tudo aqui, ó. Tá aqui Vou marcar a Midian e na hora que eu marcar a Midian, ela vai... Só que eu não tô conseguindo te marcar. O que que tá acontecendo? Ah, aqui, ó. Você apareceu aqui. Na hora que eu marco ela, então, isso vai lá para cima, né? Beleza. Então, gente. Todo mundo com esquema de aula aí? Tudo ok? Eu te marquei lá, viu, Midia? É só você dar uma olhada na notificação do Facebook, que vai aparecer para você. Você está marcada lá exatamente no post. Então, pessoal, por que, né, trabalhar com essa noção do real simbólico e do imaginário para pensar literatura, né? E assim, queria só falar um pouco sobre isso antes da gente entrar no tema da aula. Como a gente está investigando aqui na disciplina, né, o objeto de investigação da disciplina é essa relação entre literatura e subjetividade, esses 3 registros, né, da obra do Lacan, eles são pensados justamente para que a gente possa ordenar um certo campo da experiência, das relações humanas, das comunicações humanas, né? E do ponto de vista da literatura, o que importa para a gente é que a gente tenha uma certa dimensão da complexidade, né, dos fenômenos de produção de sentido. Quer dizer, um fenômeno de produção de sentido deve ser compreendido a partir de, no mínimo, 3 instâncias, né? Então, assim, obviamente que o Lacan insiste o tempo todo, né, nessa ideia de que esses 3 registros eles estão articulados pelo nó borromiano. A gente vai fazer, então, uma leitura tentando separar didaticamente isso, né? E em alguns momentos também você encontra alguns leitores de Lacan privilegiando, né, uma das
um dos registros, por exemplo. Os millerianos, por exemplo, que vão dizer que, no fim das contas, toda a obra lacaniana é uma obra voltada para a questão do real, né? Então, você também vai encontrar essas outras leituras, né, que vão privilegiar, por exemplo, o elemento do real em detrimento dos demais, mas, assim, é importante também compreender que são leituras e há questionamentos também em relação a essa possibilidade, né? Então, basicamente, o que a gente vai procurar entender aqui é como que esses fenômenos, né, de produção de sentido, né, eles precisam ser compreendidos a partir dessa complexidade. Então, o primeiro ponto aí é a questão do imaginário, né? Quer dizer, o sentido, ele não é um sentido, vamos dizer assim, puramente maquinal, abstrato, transcendental, né? O sentido, ele é produzido em referência a uma realidade corpórea, incorporada, e é disso que o imaginário está dizendo para a gente. E, na verdade, pessoal, é muito interessante pensar pelo ponto de vista, inclusive, da construção de inteligências artificiais, porque um dos maiores obstáculos, né, para a construção de uma inteligência artificial para leitura é porque você depende dessa referência corpórea para produzir sentido, né, para decidir sobre sentido, né? Quem quiser entender melhor essa questão da decisão pode dar uma olhada no nosso interlúdio de aula, né? Que está uma gravação de um material que eu fiz entre a aula 1 e a aula 2, né? Então, assim, porque do ponto de vista da máquina, ela pode organizar determinados algoritmos, né? E esgotar, inclusive, algumas possibilidades de produção de sentido, mas ela vai ser incapaz de tomar a decisão porque não há essa referência empírica, né, corpórea, que é dada pela noção do imaginário. Então, o sentido, ele nos afeta de uma forma pessoal, né, as palavras que são ditas, né, assim, claro que as palavras têm outros sentidos também, e às vezes num trabalho de análise o que está em jogo justamente é isso, né, você pegar essa, vamos dizer assim, essa fixação imaginária num determinado sentido e expor isso a um deslizamento simbólico, né? Então, isso acontece de diversas maneiras, né? Então, o Gregory Bateson, ele tem um exemplo bastante interessante para isso, né? Um exemplo bem simples, mas que nos ajuda a pensar um pouco essa questão. E se bobear, eu já até falei esse exemplo para vocês. Talvez não. Mas é o seguinte. Imagine a seguinte cena. Uma mulher dirigindo, um homem no banco do passageiro, dentro do carro, os dois parados no sinal vermelho, o sinal abre. O homem diz o seguinte: o sinal abriu. Como é que essa mulher vai compreender essa mensagem? Tem uma variedade de possibilidades aí, né? Que uma delas seria: esse cara é um babaca, né? E acha porque eu sou mulher eu não sei dirigir, tem que ficar me avisando que o sinal abriu. Que cara idiota e chato. Ou ela também pode ir para um outro extremo, que seria alguma coisa assim do tipo: que pessoa gentil, né? Apesar de eu estar aqui dirigindo, ele não está deixando a tarefa só para mim, ele está me acompanhando, ele está me dando essa sensação de que ele está junto de mim e dentro dessa tarefa de dirigir, por exemplo. Então, são duas interpretações muito distintas da mesma comunicação e que vai ter a ver com a experiência pessoal dessa pessoa, né? Tipo assim, qual que é a experiência que essa pessoa tem com homens na vida dela, né? Com direção, enfim, que sociedade é essa que ela está inserida. Então, o sentido, ele não pode ser reduzido puramente a uma questão algorítmica, né? Como é a tentativa, por exemplo, né, de explicar esse sistema simbólico, entende? Esse sistema simbólico do qual Lacan fala para a gente, do qual a antropologia está falando para a gente, é um sistema que pode ser transformado em algoritmos. A gente vai ver isso um pouco mais adiante também. Então, na impossibilidade, né, de que haja uma escolha, uma decisão por sentido, sem essa referência a um ego, a um eu, né, vamos dizer assim, ao sentido produzido a partir dessa relação, né, narcísica, imaginária, é então que o Lacan então propõe essa noção, né, dessa ideia do imaginário, que a gente vai ver. Rafael está perguntando aqui para a gente qual esquema. Qual esquema? Eu também não estou lembrado qual esquema que eu tô falando. Você podia me dar alguma coisa para me ajudar a lembrar? Enfim. Rafael está dizendo que as mensagens podem estar carregando atrasadas, né?
Mas a gente vai voltar nisso aí. Eu vou depois fazer um intervalo para voltar nas questões de vocês, tá? Enfim, então, você tem aí alguma coisa que coloca um certo limite, né, para a produção de sentido. Isso é importante para nós da literatura, pensar que cada leitor, em cada época, né, em cada período histórico que vai estar inserido, né, em questões sociais diferentes, que vai ser uma produção egóica, de subjetiva diferente, né, vai ter possibilidades distintas de produzir sentido de um mesmo texto literário. E aí você tem o campo do simbólico, né, que é um campo que pode ser mais ou menos articulável, né, em termos matemáticos, e o campo do real como aquilo que coloca um certo limite a essa possibilidade do simbólico e do imaginário. O real, então, ele é o elemento da negatividade, a gente poderia dizer assim a princípio. Né? É aquilo que não pode ser positivável pela língua, né? Nem em termos do imaginário, nem em termos do simbólico. A isso, então, a gente vai chamar de real. Então, só para dizer do esquema da aula, o que eu estou propondo para nós hoje aqui é passar rapidamente. Eu estou dizendo rapidamente porque esses conceitos são complexos, né? E a gente está fazendo aqui uma forma, reduzindo eles a uma forma muito esquemática, para depois, então, na segunda parte da aula, a gente fazer algumas aproximações de cada um desses registros, né? Do imaginário, do simbólico e do real, com determinadas narrativas. Boa tarde, Vânia. Vânia chegou aí. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Amarildo. Então, pela questão aqui do Amarildo, eu devo estar entendendo a pergunta do Rafael agora. O esquema que o Amarildo está se referindo é o esquema de aula que eu deixei lá na comunidade para vocês. E é um arquivo em PDF, que eu deixei lá algumas notas, algumas considerações. Então, esse seria o esquema da aula de hoje, pessoal. Né? Como estou falando para vocês, fazer esse percurso, né? E depois fazer a aproximação com o texto literário. Tem alguma pergunta até o momento? Eu fui claro? Vocês têm alguma questão? Algo que eu tenha falado que não ficou assim... enfim, eu sei que o tema é difícil, mas a gente sempre pode melhorar um pouco a nossa forma de expor, né? Tentar trazer isso de uma maneira mais próxima. Até aqui tá tranquilo para se acompanhar? O Rafael tá dizendo que não. Então tá. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, então, eu vou passando, porque aí a gente vai fazendo uma coisa, né? A gente vai também tendo a chance de fazer essa retomada a partir do que a gente vai, né, vai vendo com a aproximação do tema. Eu mudei, tá, gente, assim, um pouco o nosso esquema de aula, né? Porque o que acontece? Deixa eu até achar aqui o esquema mesmo, né? Eu estava aqui na outra área do arquivo. Aqui. Eu mudei um pouco porque eu tinha ideia de trabalhar a princípio com os textos do Joaquim Manuel de Macedo. Eu tive que fazer uma alteração para enxugar um pouco mais, senão a aula ia ficar muito longa, tá? Então, assim, é em função disso. Então, essa aproximação que eu vou sugerir para vocês, né, vai se dar. Nós vamos tentar aproximar, então, o campo do imaginário com Confissões de uma Máscara, né, do Yukio Mishima, o simbólico do romance do Kazuo Ishiguro, Os Vestígios do Dia, né, e o real com Venir de l'Écriture, de Hélène Cixous. Né? É um texto que ainda está sem tradução, tem uma tradução para o inglês, está disponível também no programa da disciplina, e aí a gente vai tentar fazer essa aproximação com o material que tem. No texto da Cixous eu fui deixando a tradução também dos trechos no esquema da aula. Como eu já disse para vocês, né, esse livro do Eagleton, eu acho um livro belíssimo, assim, porque ele vai fazendo uma aproximação do imaginário, do simbólico, do real, com essas propostas, né, de uma reflexão ética, no campo da ética. Então, estou usando como guia, né, eu sei que muitos podem se interrogar, mas, né, não é melhor ir no original, por que a gente não está lendo Lacan, né?
É claro que é importante você, né, ir na fonte, no original, de quem está propondo, mas, em certo sentido, essas noções estão muito dispersas, né, na obra do Lacan, e é interessante você ter o auxílio de um comentarista que reúne esse trabalho, né? Então, seguindo o esquema de aula, gente, eu gostaria de começar, então, com o seguinte trecho, né, do livro do Eagleton, na página 15 do livro do Eagleton. Ele vai dizer assim: as correspondências mágicas e as afinidades milagrosas são a matéria-prima do mito e, e, e do ensaio de Lacan intitulado O Estádio do Espelho. Não, desculpa, gente. Deixa eu começar de novo. A correspondência mágicas e afinidades milagrosas são a matéria-prima do mito. E se o ensaio de Lacan intitulado O Estádio do Espelho investigou esse mito, ele próprio transformou-se rapidamente num mito. Os limites entre a realidade... Ixi, gente, parece que está faltando uma coisa. O que aconteceu aqui? Uma ambiguidade similar aplica-se à palavra imaginário, que significa para Lacan pertinente à imagem, e não fantasioso ou irreal, mas que, tal como a teoria da ideologia com que Louis Althusser ficaria famoso por derivar dele, mesmo assim, envolve ilusão e o engodo. Desculpa, o pessoal ficou meio confuso aqui, porque comeu um pedaço aqui da citação, não sei o que aconteceu, mas a ideia aqui na citação é o seguinte... O Lacan utiliza, então, essa ideia do estágio do espelho, né? Ele é um momento mítico no desenvolvimento da criança, em que a criança, então, ela tem esse júbilo, né? Ao reconhecer a sua unidade no espelho. E aí tem esse jogo, e de fato é mais ou menos observável isso, né? Você consegue ver esse momento no desenvolvimento da criança, quando ela se encanta, né, com o espelho e vive essa magia mesmo, né, de pensar, poxa, eu estou mexendo minha mão aqui e automaticamente eu estou comandando esse meu duplo que está do outro lado, né? Então, esse estágio do espelho, ele se refere a algum elemento que é, vamos dizer assim, uma realidade, uma certa realidade empírica das crianças, mas ele também está servindo como uma metáfora, né, para pensar também como que a linguagem, né, é espelho, né, no sentido em que a linguagem com que os pais se dirigem às crianças, né, devolvem para a criança essa imagem que ela tem dela mesma. Então, toda a questão desse texto, né, do estágio do espelho, do imaginário, é uma reflexão para compreender como que o nosso eu adquire uma forma, né? Por que existe essa forma de eu, né? Quais são as imagens com as quais a gente se identifica que produz, né, essa forma, e essa forma que é capaz de realizar identificações posteriores, né? De realizar outras identificações. Então, isso aqui é interessante, né, no Lacan, porque o imaginário é aquilo que é pertinente à imagem, que pertence à imagem, e não no sentido do amigo imaginário, como alguma coisa que é fantasiosa ou irreal, né? E, sobretudo, a gente vai tentar compreender aqui na aula que, no fim das contas, a matéria-prima da realidade é o elemento imaginário. Aquilo que a gente chama de realidade tem um lastro, vamos dizer assim, no imaginário. Então, se ao mesmo tempo o imaginário ele não é, né, vamos dizer assim, ele não é o contrário do fantasioso do real, ele também envolve uma noção de ilusão e de engodo, né? Porque essa unidade do eu é uma ilusão, né? É uma ilusão provocada por essa imagem do espelho, porque no fim das contas o que Lacan vai dizer é que nós somos sujeitos divididos, né? A gente é fragmentado numa série de aspectos, mas por força dessa identificação com a imagem, a gente então constrói essa unidade, né? E aí, claro que algumas das, vamos dizer assim, das vicissitudes, né, da constituição do sujeito, né, os estados psicóticos, por exemplo, são relacionados a determinados obstáculos na produção dessa síntese, dessa unidade do eu, né? Ou, no caso da neurose, né, quando essa unidade também ela tem que ser assegurada de uma forma excessiva, né? E aí você também tem a questão da neurose relacionada a esse mesmo elemento imaginário. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Ok, todo mundo achou então, né, o esquema aí, beleza. Vamos caminhando. Então o Eagleton ele vai nos conduzir, a partir dessa leitura, né, do imaginário, que é pensar a importância, né, da instância do imaginário na constituição do sujeito dentro dos aparatos ideológicos, né?
Então, para começar isso, né, assim, ideologia, né, é pensada aí no sentido desse conjunto, né, de elementos simbólicos que fornecem para nós mesmos a ideia de quem nós somos, né, e qual o nosso papel nesse sistema e nessa sociedade, né, isso que o Eagleton está chamando aí dos aparatos ideológicos. Isso, de fato, tem a ver com a noção do imaginário, né, e o imaginário, ele varia realmente de cultura para cultura e de linguagem para linguagem. Então, tem um trabalho muito interessante, né, de, de um linguista norte-americano, né, o Michael Barrett, e ele está estudando a linguagem inca, né, e as linguagens indígenas andinas. E ele fala que é uma linguagem cuja referência é a referência espacial e referencial é a referência do outro. Né, e isso se manifesta na forma como eles constroem os pronomes e tudo mais, que é diferente da nossa linguagem, né? A maioria das línguas ocidentais, ela tem uma referência que é egóica, por exemplo, e isso aí vai produzir um espelho, uma certa relação, né, com o eu. Então, assim, do ponto de vista, por exemplo, dessa diferenciação, né, da relação em algumas línguas, esse elemento imaginário se manifesta. Então, por exemplo, numa forma do chinês, que é o chinês cantonês, né, existe uma diferenciação no nós, na primeira pessoa do plural. Porque quando a gente fala nós, né, por exemplo, eu não, muitas vezes fica em suspenso, e aí o interlocutor ou o leitor tem que adivinhar, né, se o nós ele está se referindo, ele inclui o interlocutor ou não, né? Se eu disser para você assim, nós estamos passando um momento difícil, né? Pelo sentido da frase, por tudo que está acontecendo, vocês podem entender que vocês estão incluídos. Mas esse nós pode dizer respeito a eu e outras pessoas, por exemplo, eu e minha família. Então, nós estamos passando por um momento difícil, por exemplo. E no chinês você tem partículas de diferenciação desse nós, no chinês cantonês, né, no mandarim, que é o nós que inclui o interlocutor e o nós que exclui o interlocutor. Então, todos esses elementos que vão sendo colocados na linguagem, eles criam uma forma diferente de eu e uma maneira distinta de se identificar. Né? E aí, quando o Eagleton vai desenvolvendo esse argumento, ele questiona se essa teoria do espelho do Lacan é literal ou metafórica. E a gente vai dizer justamente, né, que para Lacan, o imaginário é a base na qual vai se sustentar esse jogo de diferença entre o que a gente pode chamar de literal e metafórico. Né? Então, assim, você precisa de uma referência egóica, né, novamente, para dizer assim, não, isso aqui é o sentido literal e aquele é o metafórico. Porque, a rigor, gente, do ponto de vista simbólico, não há diferença entre o literal e o metafórico, porque todo sentido é metafórico. Né? Então você vai depender então desse ponto de ancoragem, desse ponto de referência que vai dizer para você o que é diferente do literal do figurado. Isso é muito simples a gente entender, basta a gente ver, por exemplo, também no desenvolvimento infantil com as crianças, por exemplo, quando as crianças tomam contato com uma expressão no seu uso, primeiramente a partir do sentido que a gente considera figurado, e utilizam e tomam esse sentido figurado, na verdade, como concreto, e o sentido concreto para elas vai ser, na verdade, na referência delas, o figurado. Então, é uma relação também, assim, depende historicamente de qual uso da expressão você conheceu primeiro. Né? Então, para Lacan, a questão do imaginário, ela está profundamente implicada no simbólico. Né? O Lacan vai dizer lá nesse texto, o Estado do Espelho, né, que há uma matriz simbólica que se precipita numa forma primordial. Né? E essa forma é uma imagem, né? O outro nome dessa forma primordial é o que o Lacan chama de eu ideal. Né? E aí, nesse texto, ele vai dizer para a gente o seguinte: mas o ponto importante é que essa forma situa a instância do eu, desde antes sua determinação social, numa linha de ficção, para sempre irredutível para o indivíduo isolado, ou melhor, que se unirá assintoticamente ao devido sujeito, qualquer que seja o sucesso das suas sínteses dialéticas pelas quais ele tem que resolver, na condição de eu, sua discordância de sua própria realidade. Está na página 98 dos escritos, esse trechinho.
E é interessante isso que o Lacan está dizendo aí, para a gente pensar essa relação, né, do sentido com o eu. Quer dizer, essa instância do eu, ela é uma linha de ficção, né? E ela é irredutível, né, no sentido que ela vai se unir no devido sujeito, mas ela é assintótico, né, no sentido que ela nunca intercepta o sujeito, ela tangencia, ela passa muito perto, né? Mas ela não cruza o sujeito, por isso que há uma questão aí de uma certa ilusão, um certo engodo, né? Porque essa linha de ficção não diz o que é verdadeiramente o sujeito, ela só contorna, né? E aí esse sujeito, independente do sucesso dessas sínteses dialéticas, né? Que vai promover aí também um formato do eu a partir dessa noção do eu ideal, mas que vai haver aí uma certa lacuna, um certo hiato, uma certa discordância com a nossa própria realidade, né? Então, o que a gente faz, de fato? A gente fantasia o eu. Então, o eu para Lacan ele é uma fantasia, né? O Lacan diz no seminário que o eu está estruturado como um sintoma. Então, ele é uma fantasia que emerge para que a gente possa dar conta, né, dessa forma. Então, assim, isso é uma noção bastante útil também para que a gente possa compreender o elemento da subjetividade na literatura, né? Porque se essa linha de ficção, né, que constrói o sujeito, então a gente pode pensar também, em certa medida, qual é o papel da literatura aí. Quer dizer, a literatura é um desses discursos que fornecem constantemente, né, ficções com as quais a gente se enreda, com as quais a gente pode se olhar no espelho, né? Então, no fim das contas, é como se houvesse uma certa demanda, né, dos seres humanos por ficção, porque a ficção oferece para eles uma possibilidade de se olhar no espelho e, inclusive, dar conta dessas discordâncias, né, do nosso eu com a nossa própria realidade. Então, reservando, né, essa ideia, né, de uma linha de ficção, né, e o devir desse sujeito construído através de uma síntese dialéticas, né, essa linha de ficção ela vai delinear uma forma, né, que será a matriz, então, como eu já falei, para essas identificações secundárias, né? Então você tem um grande conjunto de identificações, e essa imagem é para nós, gente, uma espécie de mito. Ela é uma espécie de mito dos mitos, que é assim, qual mito que você vai construir para colecionar outros mitos que vão formar a sua mitologia pessoal. E é isso que o Lacan chama de mito individual do neurótico. São essas várias narrativas, né, que a gente foi construindo e foi coletando. Então, o mito individual do neurótico são as narrativas que a gente coleta dos nossos pais, das pessoas ao redor da gente, né, dos nossos espelhos, vamos dizer assim, e as narrativas que a gente vai produzindo sobre nós mesmos, né, que de alguma forma tamponam o nosso sofrimento, nos ajudam a lidar com as nossas frustrações, são sintomáticas em diversos aspectos, né, mas que compõem ali uma certa mitologia individual, né. E uma das questões da neurose é justamente essa, né? Muitas vezes o sofrimento neurótico ele se coloca porque há um apego muito grande, né? A gente está muito apegado a esse mito individual. E aí, quando vem alguma contingência da realidade que impõe, né, uma quebra desse mito individual, né? Que todo mito está fadado a isso, né, gente? A gente vai ver ali na frente, quando estiver examinando a questão do simbólico, que o simbólico ele é um elemento que vai gerar uma certa inadequação, né, em algum momento. E aí você tem o sintoma, que é essa tentativa, então, de restaurar esse mito quebrado, né? E o que a psicanálise vai propor, então, é uma abertura, né, para que esses mitos possam ser dissolvidos e reconstruídos de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Sempre entendendo que, então, e aí parte do sofrimento do sujeito se atenua quando ele entende que esse mito individual tem uma dimensão que é ficcional, que a gente não é isso, né? A gente se identifica com isso de certa maneira, a gente utiliza essa ficção para sobreviver, mas que fundamentalmente, né, a gente não é isso, né? Porque a gente é um devir, a gente é uma certa negatividade, a gente é sempre uma outra coisa, né? Então, Laplanche e Pontalis, no vocabulário de psicanálise, eles vão dizer que o imaginário é aquilo que permite uma certa coalescência do significante no significado, né? É aquilo que vai permitir, então, essa ideia de que um significante está colado num significado, né? Então, se eu falo xícara, né, então, assim, a palavra xícara se refere a esse objeto. Então, o imaginário é isso, que cola o significante num significado, numa referência.
né? O que a gente sabe é que a palavra xícara, ela excede, né, esse objeto, essa referência, porque ela pode ser utilizada vamos dizer assim, em sentidos poéticos também, ela pode oferecer uma série de outras aberturas, né? Então ela não está colada no seu significado. Ou seja, a significação, né, a identificação de um sujeito com um significante é uma operação do imaginário. Deixa eu ver aqui como é que a gente está. Tudo ok por enquanto, gente? Ok, vamos seguindo, vou acompanhando aqui as perguntas e a gente vai para frente. Em 1953, então, o Lacan realiza uma conferência que tem esse título, né, Simbólico, Imaginário e o Real. E ele anuncia, então, essa tríade como 3 registros da realidade humana. E um dos aspectos notáveis dessa tríade, né, é a ideia de que a experiência com as imagens tem uma determinação na formação dessa instância que a gente chama de eu, e que mais tarde, na vida do ser falante, a experiência com a linguagem, né, é resultado desse funcionamento indissociável entre simbólico, real e imaginário. Esse texto, gente, é um texto bem interessante, embora seja um pouco frustrante, sabe? Porque o Lacan, então, promete nesse título falar de simbólico, imaginário e real, mas ele fala muito pouco, na verdade, do real, e ele fala muito do imaginário e dá algumas pinceladas sobre o simbólico. Tem uns trechos, para mim, gente, que francamente são muito enigmáticos, né? Por exemplo, tem uma determinada altura desse texto em que o Lacan diz que o analisando, ele comenta, né, utiliza o exemplo da questão do imaginário, do analisando, ao fazer análise, ao falar, ele ter uma fantasia de felação do seu analista, né? Eu não entendi muito bem o contexto do exemplo, mas é isso, né? Lacan é uma coisa que a gente vai lutando para tentar entender com o tempo, né? Enfim, mas voltando à questão do imaginário. A gente poderia dizer, então, que o imaginário ele deriva da experiência com as imagens, portanto, ele se liga a um conjunto de experiências que implicam certas conotações visuais e espaciais, né? Então, o modo como eu vejo o outro, como o outro me vê, né? Todas essas fantasias estão relacionadas, esse elemento visoespacial relacionado ao campo do imaginário. Então, essa experiência de projeção, de reflexão, né? Tudo isso que a chamada psicanálise das relações do objeto, né, com Melanie Klein, com Winnicott, né, foram descrevendo aí como essa reflexão, né, da constituição do sujeito a partir da percepção gradual das fronteiras entre dentro e fora, entre eu e não eu, entre eu e o outro, né? Há uma vasta literatura sobre isso. E é interessante pensar aí, gente, assim, fazendo uma pequena observação, né, porque a gente tende a ler muito lá no Seminário 1 a ideia de que o Lacan está destruindo a Melanie Klein, está fazendo uma crítica, acabando, né, com o trabalho dela. E eu não vejo por aí. Ele faz algumas críticas, mas ele justamente mostra que a Melanie Klein, ela, né, assim, temos uma dívida muito grande com ela, porque ela foi capaz de explorar, de criar uma linguagem para dar conta desses elementos imaginários, e ela também utilizou, né, assim, num determinado caso clínico, que é o caso Dick, né, um caso dela, talvez o caso mais famoso, que ela procedeu com uma certa simbolização compulsória, né, e o Lacan diz que ela chapa a simbolização da criança, mas ao mesmo tempo que ela chapa a simbolização da criança, ela construiu para ela uma possibilidade de sair de um certo quadro autista. É um caso muito interessante, quem tiver interesse, depois eu posso disponibilizar para vocês, né? O título do escrito da Melanie Klein é A Formação do Símbolo na Infância. E aí ela narra esse caso, que é o caso Dick, que é o caso que o Lacan comenta no Seminário 1, ele comenta amplamente. Então Lacan ele vai elucidar essa importância, né, de circunscrever o papel do registro imaginário na experiência, basicamente no estádio do espelho como formador da função do eu, né, nesse escrito de 1936 que ele retoma, né, em outros momentos também. Então a tese principal que ele defende nesse artigo, né, é que a identificação ela não se dá necessariamente, primeiramente, com outro sujeito, mas com uma imagem. Então,
o estágio do espelho ele vai apontar para o exame de uma transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem. Né? Então, quando o sujeito, então, ele consegue, sabe, esse momento mágico mesmo, que a criança, ela se vê no espelho e fala, não, aquela forma é a minha. Né? Então, ela deixa de ser um sujeito polimorfo, né? Como diria o Freud, um perverso polimorfo, para adquirir ali uma imagem, uma forma, né? Essa questão da forma é muito importante aí para a gente compreender a noção do imaginário. Então, a imagem da criança ao espelho, ela seria, como eu já disse para vocês também anteriormente, uma metáfora desse efeito de antecipação da unidade corporal dada através da imagem. Por que é antecipação, gente? Porque a criança não tem maturação neurológica, né, ainda. Então, assim, é muito engraçado você ver isso assim, acontecendo na criança. Você faz uma brincadeirinha com ela, né, com um bebezinho de poucos meses, e aí é uma brincadeira meio cruel, né, gente? Mas é divertido. Você dá o dedinho da criança para ela mesma morder, ela morde e depois chora, né? É que ela mesma mordeu o dedo e tal. E aí ela, né, assim, ela não tem uma maturação neurológica para entender que ela tem uma unidade, e o espelho antecipa isso para ela, né? Isso então, esse efeito de antecipação da unidade corporal, que é dada pela situação do espelho, mas que é dada pela linguagem o tempo todo, né? Quando você está cuidando da criança, está trocando fralda, você está falando com a criança, né? Você está nomeando as partes do corpo da criança, né? Tudo isso está envolvido nesse processo do imaginário, né? No entanto, o Eagleton vai dizer para a gente que o imaginário ele se refere a uma configuração primitiva e peculiar no espaço psíquico, né? Que é esse mundo que a Melanie Klein explora, né? No qual o eu ainda não está suficientemente separado do mundo, e por isso não pode haver uma alteridade genuína. Então, esse momento, então, por exemplo, que a criança se confunde com a mãe, ela vê um pouco os vestígios. Eu estou falando muito, insistindo muito nesses exemplos infantis, gente, mas isso deixa resquícios na nossa vida adulta, né? E nós também passamos, né, em algumas relações, a tentar criar essas equivalências, né? Assim, eu estou sentindo o que o outro sente, né? Então, assim, essa miragem, né, às vezes de uma empatia, não que não possa haver sentimentos empáticos, mas essa miragem, né, que a gente tem às vezes, que a gente está sentindo exatamente o que o outro está sentindo. O que de fato não é, né? Não é por aí, porque o outro ele é infinitamente outro, né? A gente tem pontos, né, de tangenciamento, mas o outro tem uma outra história, ele tem um outro lugar. E aí, imaginariamente, a gente constitui aí uma fantasia que nos permite, no fim das contas, criar uma certa inteligibilidade do outro, né? O outro é um desconhecido, então eu crio uma fantasia imaginária através da qual eu posso dar sentido a essa vivência do outro. Então, o campo do imaginário, ele se refere, né, a essas... Oi. Paiê. Eu tô dando uma trabalhadinha aqui, tá? Você vai lá ver um desenho lá com sua Mas, mãe? Paiê, mais tarde, de você tem que ver um jogo muito legal. Tá. Chama. Mais tarde nós vamos ver os jogos. Vai lá, busca um pouquinho de água pra mim. Vai lá, vai lá. Vai lá um pouquinho de água. Nós vamos continuar aqui. Vamos porque eu tô indo dali. Porque eu tô dando aula e você tá aparecendo aqui. Ué? Bom, eu vou aproveitar então a interrupção para dar uma olhada nas perguntas. Yasmin está perguntando aqui, não entendi a relação do imaginário com o significante. A identificação de um sujeito com o significante é uma operação do imaginário. Assim, quando o sujeito se identifica com um determinado significante, isso é uma operação do imaginário. Quando ele se identifica, por exemplo, ele fala, eu sou isso, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa humilde, né? Esse processo de identificação com um determinado significante, ele é uma operação do imaginário. Primeiro, porque a palavra humilde ou bom, ela tem vários sentidos, né? E aí, como é que a gente vai se identificar com algo que tem esses diversos sentidos? Para que essa identificação ocorra, em primeiro lugar, o que a gente faz é poder produzir essa ancoragem de sentido que é dada pelo imaginário. Não sei se te responde, Yasmin, mas aí... pois é, o Gustavo está falando aqui para eu trancar o galinheiro,
Mas, assim, nem sempre é fácil. Aqui a gente cria os bichos tudo solto, as galinhas, as crianças, né? De vez em quando passam uns aqui, passa as galinhas, passa as crianças. É assim mesmo. O Gustavo tá lá de Moçambique, prestigiando a nossa aula aí. Seja bem-vindo aí, Gustavo. Vou dar uma olhada na pergunta do João aqui agora. Pergunta aqui, ó. João tá. Vocês já leram a pergunta, né? Está aí no chat com vocês. Eu não vou ler a pergunta do João, mas deixa eu ler. Assim, não vou ler em voz alta, mas deixa eu formular aqui. Então, o João está fazendo uma referência ao livro da Roudinesco, né? Dizendo o seguinte, que por um lado, né, você tem a neurociência, então, apresentando esse mundo desencantado, né, que negaria essa necessidade de ficção do sujeito, aí o sujeito poderia... Quer dizer, isso é interessante, né, porque aí teria que ver o que a gente está chamando de ficção. Eu acho que não necessariamente negaria uma necessidade de ficção do sujeito, mas estabeleceria uma necessidade de uma ficção monossêmica, uma ficção que, na verdade, não se admite como ficção e se faz passar como realidade. Aí é um ponto, né? E aí, mais interessante, estou entendendo o caminho que você está indo, né? Pois seríamos assim uma crua realidade das reações físico-químicas. Do outro lado, a gente tem a reemergência desses novos obscurantismos. A Roudinesco atribui esse último ponto a uma falência das ciências humanas. É como se por falta das ficções, então, eu falei que não ia ler, estou acabando lendo aqui. É como se por falta das ficções promovidas pelas ciências humanas, o sujeito se voltasse para as formas de religiosidade, em suas melhores e piores formas. Eu juro que eu entendi isso no livro da Roudinesco supracitado, mas se a ideia não estiver lá, eu assumo a autoria. Então, todos esses fenômenos, né, gente, que a gente está observando hoje, eles têm a ver com isso também, né? Porque quando a gente está falando dessas questões de imaginário, e é importante pensar nisso, que é o seguinte, a ficção, ela produz um efeito imaginário também, e esse efeito gregário, né? Eu já tive a oportunidade de falar com você, João, a respeito disso, né? E aí você tem, então, se de um lado você tem esse mundo desencantado, você também tem, por outro, uma produção desenfreada de ficção, né? Que é, por exemplo, a gente pensar o caso da Terra plana, né? Então, assim, por que diabos, nesse período histórico que a gente está vivendo, né, surge esse fenômeno em que pessoas constituem essa ficção? Mas aí o interessante, João, da gente notar é novamente isso, né? Que as pessoas. Uma coisa seria se os terraplanistas fossem, vamos dizer assim, conscientes do próprio caráter fictício da teoria deles, e não é o caso, né? Se fosse isso, estava bom, porque aí a gente estava no campo do jogo, né? Da brincadeira, talvez, né? E aí você tem uma questão aí importante, né? Que é a forma como essas ficções, independente delas serem reconhecidas como realidade ou não, a forma como elas vão produzir laço social. Então, a questão para o terraplanista é muito mais ligada a essa produção de um determinado laço social, né? Então, assim, as pessoas que estão se reunindo e descobriram que existe uma conspiração de um sistema hegemônico científico, então elas se sentem únicas, escolhidas, detentoras de um saber, né, que o resto da humanidade está todo enganado, né? Enfim, isso as torna especial. Então, a questão é, novamente, um elemento, uma questão do imaginário, né? Não é exatamente como que essa ficção, a capacidade que essa ficção tem de descrever o real, mas como que essa ficção afeta a capacidade desses sujeitos de se autodescreverem. Isso é a grande chave, eu acho, para a gente compreender um pouco isso que você está chamando aí, a partir da ideia da Roudinesco, da falência das ciências humanas, né? Que aí a religião é a mesma coisa, né, gente? Assim, a religião do povo escolhido, né? Então a gente está vendo essa emergência, por exemplo, de fundamentalismo religioso, as pessoas que acham que não vão pegar o Covid porque a religião e elas são escolhidas de Deus, vão ser protegidas. Então, vocês entendem? A questão não é apenas, assim, o mundo pode até oferecer provas contrárias da ficção que elas adotam, mas a questão é o poder que essa ficção possui de redescrever o próprio sujeito que está inserido, enredado nessa ficção. Isso, para mim, me parece assim, o ponto fundamental, né? Pois é, ele passou e deu um oizinho aí, mas aí já partiu. Estou vendo as perguntas aqui, né? As intervenções.
Jusivânia, Marcela, Terezinha, que bom ter a presença de vocês aí. João, não sei se te responde, né? Mas, enfim, vamos falando mais sobre isso. Com certeza, né, isso que eu estou te falando agora não esgota aí a questão e o problema que você está colocando. Vamos lá. Então, estava aqui no esquema da aula aqui, gente, eu estou aqui no último parágrafo aqui da segunda página, né? Então, falando que o imaginário oferece essa configuração peculiar do espaço psíquico, né? E no campo do imaginário, portanto, estabelecem-se fixações, mesmo precárias, provisórias e ilusórias, de imagens capazes de precipitar a criança em um estado de júbilo e plenitude ocasionado pela percepção da unidade do eu. Então, percebam, né, a importância de compreender que essas fixações, elas são precárias, elas são provisórias, elas são ilusórias, porque na dialética de constituição do eu, a criança vai ultrapassando essas fixações também, e isso que, de fato, a gente espera e chama de um amadurecimento da criança, né? Tudo isso que, né, que a psicologia do Piaget, por exemplo, chama de uma saída do egocentrismo, a gente poderia facilmente correlacionar com essas sínteses dialéticas, né, que vão ultrapassar aí essas fixações provisórias, né, com a imagem. É claro que ela vai continuar se identificando com alguma imagem, mas essa imagem amplia, né, e entra também aspectos do simbólico, do real, e por aí vai. Essa mesma plenitude que faz coincidir, mesmo que ilusoriamente, a imagem no espelho com o eu, também vai engendrar a ilusão de plenitude e equivalências harmônicas, sem diferenças entre significante e significado, entre imagem e palavra, entre sujeito e outro. Então, esse efeito que o imaginário cria, sabe? Você já viu quando a gente começa a estudar uma língua e as pessoas dão uma dica para a gente de colar etiquetinhas nos objetos, né, com o nome daquele objeto na língua? Então, você vai lá e cola uma etiqueta no livro escrito lá, book, né? E aí você vai fazendo isso com todos os objetos ao seu redor, né? Isso é propriamente essa dimensão imaginária da língua, né? Em que e essa dimensão imaginária, gente, percebam que ela é muito útil, né? E ela pode responder a várias finalidades pragmáticas importantes. Saber nomear objetos é absolutamente importante e relevante. A questão é que essa equivalência e essa harmonia da relação entre significante e significado, ela é ilusória, e a gente vai ver logo aqui, na esquina, aqui adiante, na sequência, por quê, né? Então, por isso que o Laplanche pontaliza, então vamos dizer que o registro imaginário atesta essa coalescência do significante com o significado, né? Daí, então, a razão pela qual o campo do imaginário está vinculado à questão do engodo e da ilusão, mas que a gente não pode reduzir o imaginário a engodo e ilusão, porque ele é muito mais do que isso. Sim, a Yasmin tá levantando aqui que isso vai, né, para se pensar o projeto dela, com certeza. Na questão da adolescência, a gente precisa investigar isso, né? Como que o uso de determinadas linguagens, a criação de uma determinada linguagem impacta na produção de um laço social, né? Isso é fundamental para a gente entender até fenômenos de internet, né? Essas bolhas, fake news, né? Tá tudo relacionado a essas questões, né? É uma administração, gente, é uma coisa assim, é um uso técnico, né? Desse apelo de uma comunicação com o imaginário, que está atingindo assim, raias impressionantes, né? É isso que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama de uma psicopolítica, né? Que é a construção dessa comunicação voltada para esses elementos do imaginário mesmo, né? E aí, realmente, nesse campo do imaginário, não havendo alteridade genuína, a verdade não importa, né? A verdade não importa porque você vai constituir o mundo à sua imagem e semelhança. Então a Terra pode ser plana, né? Você pode ser povo escolhido, não vai pegar Covid, e assim por diante, né? Então tem uma questão aí que não é assim, né? Às vezes as pessoas pensam, mas é né, como se fosse assim, uma questão de falta de informação, né? Não é a falta de informação do ponto de vista
né? Assim, o que chega ou não chega para a pessoa. Se trata antes mesmo de uma forma de comunicação muito eficaz, né? Tecnicamente assim, desenhada para fazer apelo a essa relação com o imaginário. Então, todos esses fenômenos, né, de recrudescimento do racismo, de fundamentalismos, né, tudo isso que está acontecendo hoje, claro que é um fenômeno que não se esgota só nisso, mas a questão do imaginário nos ajudaria muito a compreender isso que está acontecendo hoje. Né? Então, agora vou propor assim, mais uma articulação do simbólico e do imaginário. Né? Essa definição do simbólico, então, para o Jameson, né, o Frederick Jameson, ele tem um artigo longo, assim, né, de umas 60 páginas, né, que é uma articulação que ele faz entre o simbólico e o imaginário para se pensar a teoria das ideologias. Eu gosto muito desse escrito. E ele vai dizer o seguinte, que o simbólico ele é problemático porque muito do que o Lacan designa como imaginário é designado através das expressões como símbolo e simbolismo. Então, essa ideia do... e aí é interessante pensar sobre isso porque tem esses, vamos dizer assim, essas pegadinhas, né? O simbólico, ele não necessariamente está falando do simbolismo. O simbolismo, ele está no campo do imaginário. Porque para ver simbolismo, você tem que fazer colar, né, um significante num significado. Entender melhor isso que o Jameson está dizendo, né? Bom, por consequência, é no registro imaginário que se estabelecem operações de ficção de um símbolo com um referente imagético. Né? Você tem alguma coisa que se liga a uma imagem. Daí essa dimensão do simbolismo a que Lacan se refere ao falar do imaginário, quando o símbolo é utilizado no seu sentido etimológico. Etimologicamente, símbolo, né, em grego, significava um medalhão. Então tinha um medalhão e você partia esse medalhão e dava uma parte de uma medalha para uma pessoa e a outra parte para outra. E aí, quando elas se encontravam, essas medalhas se encaixavam e esse encaixe era símbolo aí de uma determinada aliança, né? E, novamente, nós estamos falando dessa ideia de encaixe, né, do encaixe perfeito entre duas partes. Então, isso tem a ver com essa dimensão do imaginário, né, esse sentido etimológico do símbolo, né, como metade fragmentada de algo que já foi uma unidade. Então, inversamente, a ordem do simbólico ela vai ser caracterizada por câmbios e deslizamentos dessas posições parcialmente fixas nas operações de trocas e substituições simbólicas. Então, o que a ordem do simbólico possibilita, né, é justamente a desvinculação do símbolo à imagem específica. Né? Por isso que você tem aí numa segunda, na verdade, assim, né, você tem o Lacan, a gente poderia pensar o Marco Antônio Coutinho Jorge faz essa proposição, né, que a gente poderia pensar a obra do Lacan em um momento do imaginário, do simbólico e do real. Mas desde sempre, né, o que o Lacan está propondo desde os primeiros seminários é um tratamento do imaginário pelo simbólico. Né? Então, é possibilitar aquilo que está... o sujeito que está coagulado, no seminário 1, Lacan vai dizer, o sujeito está coagulado, porque ele está preso em determinadas representações imaginárias que ele tem sobre si mesmo. E aí o trabalho de uma análise, ele consiste em submeter o sujeito a esse deslizamento simbólico. Né? Então, ele tem que falar, e ele vai falando em associação livre, esses deslizamentos vão acontecendo, né? Essas posições que eram parcialmente fixas, então elas começam a ser substituídas, né? Então, esse trabalho do simbólico vai permitir a desvinculação, né, desse símbolo, dessa imagem específica com essa imagem que o sujeito tem dele mesmo, né? E aí você vai abrir a dimensão polissêmica do significante. Então, isso é muito importante, né? Assim, de que para uma análise, por exemplo, né, de que um determinado evento, acontecimento ou significante que define o sujeito, ele não tem um único sentido, né? Ele não é monossêmico, ele é polissêmico. Né? Sendo polissêmico, então você tem essa possibilidade de transformar. E aí tem vários exemplos, né, gente? Tem um documentáriozinho, eu estou falando documentáriozinho assim porque ele é curto, mas não é pejorativo, não. Um documentário bem legal, chama Rendez-vous avec Lacan, que é um documentário feito pelo filho do Claude Milner, né? E aí ele conta lá um tratamento que uma paciente do Lacan fazia. Ela tinha um trauma, porque ela, né, viveu durante a época do nazismo e foi ameaçado pela Gestapo,
e o Lacan faz ali uma virada polissêmica, que o Gestapo, né, vira on Gestapo, né? Então, a polícia Gestapo é ressignificada a partir de um gesto à pele, e aí você tem toda uma ressignificação do trauma dessa paciente a partir da ressignificação do significante. Assim, parece uma coisa meio mágica, assim, falando, né, mas é óbvio que tem um processo de construção que permite essa virada, né. Quem tiver interesse, depois eu posso disponibilizar, o documentário está livre no YouTube para todo mundo que quiser assistir, eu posso disponibilizar aí para vocês. Enfim, por causa, então, desse elemento, é que a gente está falando que existe uma articulação indissociável entre simbólico e imaginário, né, que está presente no funcionamento da linguagem humana. Então, a linguagem humana, ela depende simultaneamente de pontos de fixação parcial, né, que são típicas do imaginário, bem como dos processos de substituição de troca e equivalências e diferenças que são possibilitadas pela ordem simbólica. Então, para uma linguagem funcionar, ela precisa dos dois elementos, ela precisa de fixação e ela precisa de ser intercambiável também, né? Então, por exemplo, em algum momento da nossa comunicação, a gente precisa dizer que um charuto é um charuto. Mas em algum momento também, sei lá, no momento que você está analisando um sonho, o charuto pode ser um tênis, o charuto pode ser qualquer outra coisa que você quiser, né? A gente pode pegar um quadro do Magritte e dizer assim, né? Isso não é um cachimbo, né? E tem horas que vai ser um cachimbo, mas enfim, é justamente essa questão, né, do simbólico e do imaginário, que é o ponto de fixação e também a substituição e a troca, a constituição da diferença, né? Então, se a gente pensar, né, artificialmente essa ideia de um desenvolvimento humano, né, a partir dessas noções, então que o sujeito está inicialmente imerso no imaginário e depois ele vai adentrando uma ordem simbólica, a gente poderia dizer que existe uma transformação substancial do sujeito quando ele entra à ordem simbólica, né? Porque aí esse estado de plenitude imaginária é rompido, né, através da introdução de uma interdição, né, da interdição em relação ao corpo da mãe, e aí, com a interdição, ele está lançado numa busca incessante e repetitiva de substitutos para o objeto de desejo interditado. Então aí você tem essa ruptura, né, da feliz equivalência entre imagem e palavra, que se introduz como falta. Né, e citando o Eagleton, né, os próprios significantes são intrinsecamente faltosos, visto que o significado é produzido de uma diferença. São necessários pelo menos dois significantes para produzir um significado, né? E como esses dois implicam inúmeros outros, todo o processo é tão intrincado, impossível de totalizar quanto o próprio desejo. Dá uma olhadinha aqui nas perguntas, está ok até o momento. Vamos ver. Tá. Sim, a Laísa tá dizendo que é interessante a gente pensar essa noção do imaginário na perspectiva da Terra plana, né? E a Luana está perguntando, imaginário e simbólico, como se relacionam como significante e significado? Tá? Então, é exatamente o que a gente está dizendo, quer dizer, o que é, nós vamos adentrar isso com mais detalhe agora, nessa sequência, especificamente, vou citar um trecho do Levi-Strauss que vai tornar isso um pouco, espero, né? Tornar isso um pouco mais claro. Mas, na relação, né, você precisa, então, de dois significantes, no mínimo, para produzir um significado. Né? Que é aquele exemplozinho do Lacan bem básico. Né? O Lacan, lá na subversão desculpa, o texto chama A Razão desde Freud. Né? E ele cita um exemplo lá que é as portinhas de duas portas. Né? Você tem uma porta com a letra M escrita na porta, né? E aí eu te pergunto, o que significa essa porta? Né? E não dá para saber o que significa isso, né? A letra M, porque
o significado, ele se produz na relação de contraste e oposição com outro significante. Então, nós vamos ter que olhar na porta do lado para saber o que está escrito. Se está escrito F na porta do lado, provavelmente esse M da porta é masculino. Mas se tiver escrito H na porta do lado, provavelmente o M significa mulher, né? Então, assim, essa relação, né, de oposição do simbólico é essa relação, né, que é dada por uma relação com o conjunto, com o sistema. E o que o imaginário faz? O imaginário é aquilo que fixa, né, o significante com o significado. É o que faz eu parar numa porta escrito M, porque eu acho, né, porque eu sou homem e tal, tô apertado, quero entrar no banheiro, aí eu olho lá M masculino, beleza, eu vou cair para dentro, né, sem me dar o trabalho de olhar para a porta do lado. Então, talvez o efeito imaginário seja esse, Luana, que é você, assim, já pressupor um sentido único e já se precipitar sem aguardar, vamos dizer assim, né, essa produção da diferença e da oposição com outro significante. Né? Já do ponto de vista simbólico, não. Quando a gente está tratando do ponto de vista simbólico, você precisa dessa relação do significante com outros significantes dentro de um sistema. Seja esse sistema um enunciado, seja esse sistema um conjunto de falas de um paciente, seja esse sistema um texto literário.